Moacir, o segundo quadro do nosso programa sempre fala sobre a carreira, mas não é a sua carreira, é para aqueles que estão começando agora, que estão conhecendo o mundo de fusões e aquisições, de investment banking, de banqueiros e advogados, e você está numa posição super privilegiada. 33 anos trabalhando com isso nas costas, você já trabalhou com todos os bancos, todos os banqueiros, todos os tipos de clientes. Minha pergunta para você é justamente sobre isso, né? Pensando nos melhores banqueiros com quem você trabalhou, eles têm alguma característica comum? Que tipos de banqueiros, de comportamentos você encontrou? Eu costumo dizer que eu sou uma pessoa que tem muita sorte, né? Porque nesse mercado a gente acaba lidando com pessoas realmente especiais, né? Lidei com, enfim, tive ao lado e tenho grandes amigos, acho que isso é uma outra sorte. Eu sempre tive o interesse de formar relacionamentos que vão além da profissão. Ao invés de te falar nomes, eu te diria que eu acho que os melhores profissionais dessa área de M&A são aqueles que conseguem entender o contexto. Cada negociador tem um estilo. Tem um negociador que é mais intuitivo, tem um negociador que é exaustivo, tem um negociador que é extremamente técnico e assim vai. O que eu acho muito importante é o negociador, o banqueiro, entender o papel dele naquela específica operação. Então, se é uma empresa que tem dificuldade financeira e que precisa colocar dinheiro em caixa, mesmo que esse banqueiro tenha tradicionalmente um tipo de negociação exaustiva, ela não funciona. E, eventualmente, antes de contratar um banqueiro, e talvez até em relação ao advogado, o cliente precisa se informar sobre isso. Porque o comportamento humano é mais difícil de mudar. É verdade. Então, às vezes você precisa de um banqueiro agressivo, né? E um banqueiro agressivo, ele não vai se tornar necessariamente uma pessoa calma, e ele não consegue mudar o comportamento sempre. Então, para mim, eu acho que aqueles que conseguem se adaptar melhor são os melhores. Mas eu digo que aqueles que pelo menos refletem sobre isso, hoje em dia já tem um destaque. Porque até a gente tem que fazer esse exercício. Obviamente, eu tenho minha característica, né? Muita gente fala que eu sou um bom costureiro, né? E eu acho que a atividade de M&A é isso, é fazer corte e costura, é você fazer chegar a informação para o outro lado de uma forma que não soe agressiva, que faça contexto no meio dessa operação, né? E ficar juntando as partes. Eu aprendi, por exemplo, que o advogado ele nunca deve ser uma pessoa de preponderância numa negociação. Se você quer ser, é que nem juiz de futebol. Se você quer ser uma grande estrela, é que tem alguma coisa errada. Uhum. Você tem que ser uma pessoa que ajuda na negociação, mas também saiba trabalhar bastidores. Uhum. E isso funciona também para os banqueiros. Eu acho que aqueles que sabem fazer a costura são os melhores. A analogia que eu faço é a do DJ da festa. Porque o DJ da festa, quando ele trabalha bem, você esquece que ele estava lá. A festa foi super legal, todo mundo se divertiu, todo mundo dançou, mas quando o DJ erra, todo mundo percebe. E a gente fala, né, que o DJ errou. Eu até comentei com você que eu fiz uma vez uma operação, né, um deal de M&A, que tinha um sócio super sênior lá do escritório que atendia esse cliente, então ele acompanhou. Uhum. E ao final ele falou, Moa, meu apelido é Moa, ele falou, isso aqui é M&A? Isso aqui é uma compra e venda de uma empresa, não tem nada de mais, esse glamour que vocês criam. Eu falei, olha, é o seguinte, se você colocar a primeira ligação, a pessoa que não sabe o rito, novamente o rito, você começa a matar a operação naquela primeira conversa, né? Então, é muito importante que você faça um estudo, você entenda melhor qual é a operação que você está participando e não faça só um processo de logística que você repete sempre a mesma atuação. É muito importante ler entre as linhas, entender as motivações. E o que eu aprendi na minha vida é que às vezes as pessoas não sabem quais são as suas motivações. Você faz a pergunta certa para ela, mas ela te dá a resposta meio que se encaixa naquela pergunta. Mas, se você não tiver a curiosidade de destrinchar,
entender a escolha das palavras e na gênesis da questão, você não vai descobrir o que realmente está preocupando aquela pessoa. E aí, se você não souber qual que é a origem do problema e não resolver, você não fecha o deal. Sabe o que é interessante o que você falou e você vê como isso é poderoso? Às vezes você pode estar levando a pessoa a tomar uma decisão que não é a que ela quer. Então, às vezes, inclusive, a gente está focando em fechar um deal quando o resultado final para uma pessoa não é fechar o deal, né? Então precisa tomar muito cuidado com isso, porque dependendo de como você coloca as palavras, você vai chegar a um resultado que você vai perceber essa pessoa não está ainda preparada para vender a empresa. Essa pessoa não está preparada para ter um sócio, né? Tem um caso específico meu genial, que fui consultar à época um professor de direito que era considerado para nós o Deus do direito societário, e eu fiz uma exposição de 1 hora sobre o contrato, expliquei tudo. E no final ele falou: Moacir, esse nosso cliente está preparado para ter um sócio? Foi só isso que ele falou. E ele tinha absoluta razão. No final deu briga, entendeu? Então é uma coisa muito poderosa e tem que se tomar muito cuidado. Eu aprendi a buscar o propósito das pessoas. O que você de fato quer? O que você espera disso? E as pessoas, elas não falam de forma transparente, às vezes porque não sabem. Verdade. E isso vale para transação de M&A, vale para contratar um novo funcionário, vale para um relacionamento, vale para tudo. A primeira coisa, quando eu vou contratar alguém, é como é que o que eu tenho para te oferecer se encaixa na sua vida. Porque se não fizer sentido, não vai dar certo. Concordo, é muito interessante a sua conversa. Boa. Então, temos banqueiros que são exaustivos, os banqueiros técnicos, os banqueiros intuitivos e até os banqueiros agressivos. Faltou alguma tipologia? Eu sei que isso aqui não é um estudo científico, mas eu gostei da sua abordagem, eu nunca tinha visto. Tem os malucos, estou brincando. Eu gosto bastante de uma mistura entre o intuitivo e o objetivo. Eu não sou muito de negociação exaustiva. Eu acho que ao final ela acaba criando um humor perigoso, porque acabam ficando feridas. Então, assim, é uma negociação exaustiva se ela apresenta uma oportunidade, né? Em que efetivamente vai comprar uma empresa e que você nunca mais vai ver aquele sócio está em dificuldades, mas até nisso o mundo dá voltas, né? E eu acho que essa negociação exaustiva, ela também, do ponto de vista até pessoal, ela é muito cansativa. E quando você está cansado, eventualmente você deixa coisas que você não deveria ter deixado passar. A só intuitiva é perigosa, porque as pessoas que se movem só por intuição também podem não estar com tudo dentro enfim, do hemisfério da negociação. Então, eu acho que a intuição com uma parte de técnica funciona muito bem. Posso compartilhar com você um pouco do meu trauma de trabalhar com alguns advogados? Eu já trabalhei com muitos advogados e de vez em quando você se depara, e o mais comum é do outro lado da mesa, não do meu, com um advogado que ele parece que ele precisa ganhar uma coisa em cada parágrafo. E aí no primeiro parágrafo tá lá, tipo, já vi assim, olha, mudar de os acionistas para as acionistas. Nesse nível, mas olha, o que essa mudança contribui para a transação e nos coloca mais próximos de fechar a transação? Zero, né? Mas essa pessoa se deu o trabalho de mudar isso no documento inteiro. Então, às vezes parece que do outro lado da mesa tem alguém contando os pontos. Puxa, ganhei aqui, ganhei ali, ganhei 30 pontos, perdi 20. Em vez de focar naqueles 2, 3 pontos que são realmente importantes para a transação e que muitas vezes a gente não devia nem ver de eu ganhei, você ganhou, não. É o que viabiliza a transação. E a segunda coisa que também mais me incomoda nas negociações de M&A é quando você tem uma parte puxando muito
para o lado dela. A abordagem que eu tento colocar na mesa de negociação é o que é melhor para a empresa. O que aumenta a probabilidade de sucesso da empresa, da companhia ou da sociedade? Não, aí você pode falar empresa. Porque se a empresa estiver indo bem, e se ela tiver condições de capturar, né, o seu fair share de valor da operação, isso vai refletir em todo mundo vai se beneficiar. Mas aí você tem imposições de governança, e a que eu mais odeio é o CEO é meu, o CFO é seu, que eles dificultam a boa funcionalidade da empresa. Então, você já tem no nascimento da empresa e no acordo de acionistas uma divisão da diretoria executiva. Como é que isso pode ajudar a empresa? Muito interessante e importante o que você falou. Sobre os advogados, eu acho que vem melhorando bastante. Até porque, no fundo, M&A é uma ciência e com o tempo você vai melhorando. E aí você também acaba tendo uma repercussão sobre outros profissionais, né? Mas, fazendo uma brincadeira, ainda bem que existem esses que ficam trocando, enfim, questões que não têm relevância, porque acaba dando um pouquinho mais de valor para aqueles que sabem o que estão fazendo. Mas é muito chato. E isso que você falou é muito interessante. A gente tem um problema que é olhar aquela imagem. E a imagem mais importante é a imagem do pós-negociação. Então veja aquilo que eu falei, dependendo do humor que você cria, né? Mesmo numa compra e venda em que uma das partes sai, é muito importante que você tenha um bom ambiente, porque o comprador vai precisar do vendedor. Tem um período de transição, né? Então, essa questão, a negociação, todo mundo fala, né? A melhor negociação é aquela que todo mundo sente que perdeu um pouco. E é verdade. As negociações feitas com muita rapidez, em que alguém levou tudo, tem vários casos aqui que mostram que não funciona. Depois de uma semana, o cara quer voltar e fala assim, não era isso que a gente queria fazer, vamos ter que voltar para a mesa, né? Então, eu concordo totalmente com você e acho até que a gente deveria se importar mais, os advogados, prestar um pouco mais atenção no pós, né? A gente é um pouco focado em concretizar, né, materializar o deal e não pensa um pouco sobre como vai ser o dia seguinte. Tem uma dica aí pra gente. Boa, excelente ponto. E em várias transações que eu fiz, eu fiquei com a impressão que só eu e o advogado leram os contratos. Você também tem esse sentimento? Infelizmente os clientes não leem, né? É uma linguagem muito técnica, difícil. Dependendo da situação, quando você percebe que o cliente está tomando a decisão mais importante da vida dele e ele não leu, o que você pode fazer, que funciona, ao invés de você mostrar o texto, você faz um resumo, você faz uma apresentação dizendo, em relação à cláusula de indenização, você está prometendo fazer isso. Em relação à cláusula de fechamento, você precisa fazer X, Y, Z. Funciona. Eu diria que é absolutamente necessário. Porque depois, aquele que... primeiro tem o engenheiro de obra feita, que é aquele que vai chegar depois e pegar o contrato e falar, nossa, esse contrato está muito ruim. Só que ninguém entende o contexto da negociação. E segundo, desculpa a brincadeira, mas tem sempre um culpado. O culpado ou é o banqueiro ou é o advogado, né? Então é bom você mostrar antes o que está sendo feito, porque depois todo mundo esquece. E não é só pela questão da culpa. Eu acho que é uma questão de educação. Você está educando o seu cliente a entender o que ele está fazendo, porque é muito específico. Não dá para você querer que um varejista tenha paciência de ler um acordo de acionistas. É melhor você dividir em blocos e explicar para ele o que ele está fazendo. Mas a sua sensação é verdadeira. É um trauma mais do que uma sensação. Vem cá, se você está gostando dessa conversa, não esquece de dar um like lá embaixo. Ajuda a gente a chegar a mais pessoas, impactar mais gente. Obrigado.